Olá, bem-vindo ao meu canal Papo de Exames e de Saúde Integral, onde nós vamos poder discutir e levar informação sobre qualidade de vida de uma forma integrada e que a gente possa disseminar a informação para todas as pessoas que querem melhorar a vida. Meu nome é João Ricardo, eu sou responsável pelo Laboratório João Paulo, mentor em saúde integral, qualidade de vida, psicanalista, entre outras formações, na qual o meu intuito é levar a informação para que você tenha uma vida melhor. Hoje a gente está vivendo essa febre aí do corona e do H2N3, influenza, e às vezes me perguntam o que eu, em especial, uso para combater, para fortalecer o meu sistema imunológico. Então vou falar para vocês rapidamente, não é induzindo ninguém a nenhum procedimento, cada organismo reage de um jeito, cada prescrição é uma, mas eu uso os seguintes suplementos. Eu me suplemento de vitamina C, apesar de tomar bastante limonada sem açúcar, diariamente, suplemento de zinco, suplemento de magnésio, porque o nosso solo é pouco propenso a ter magnésio. Eu me suplemento do NAC N-acetilcisteína, é um excelente antioxidante. Eu suplemento também de glutamina, que ela é uma precursora da glutadiona, que é o nosso maior antioxidante. À noite, a melatonina em dose muito baixa, 0,3 miligramas. E também o uso de bastante água, cerca de 4 litros a 3 litros por dia. Então esses são os meus mecanismos de tentar fortalecer. Uso também diariamente o própolis verde, que ele é fundamental para a gente ter uma boa resistência imunológica. Porém, se a gente tiver uma alimentação inflamatória, isso nada adianta. Então elimino também açúcares, carboidratos refinados e outras coisas industrializadas que podem prejudicar o nosso sistema imunológico, além de tentar ao máximo combater o estresse, que é um dos maiores imunossupressores que nós temos. Com essa discussão da vacina e da questão da imunidade frente ao coronavírus, a gente está ouvindo muitas vezes falar, aí a mídia colocar, a questão da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. E aí, na verdade, ela é uma forma quase que natural, entre aspas, ou induzida, da gente gerar uma imunidade em várias pessoas, de tal forma que essa disseminação da proliferação da doença seja contida de forma quase que natural. Porque qualquer ser, para ele multiplicar, ele tem que ter um ambiente favorável, e esse ambiente favorável não ocorrendo, aí sim vai acontecer um recuo a quase anular a disseminação, no caso do coronavírus. Se a gente pegar a história nossa, a vacina ela é uma invenção, uma evolução e uma invenção recente da história humana, de forma que a gente está livre de muitas doenças letais em função da vacina. Só um dado interessante: depois da descoberta da forma de tratamento de água, e a disseminação do sistema de distribuição de água tratada, o item da história humana que mais diminuiu a mortandade foram as vacinas, mais inclusive que o antibiótico. Bom, porém, o que a vacina faz em si? Ela não significa que a vacina vai conseguir imunizar todo mundo. As pessoas são diferentes, têm sistemas imunológicos diferentes, então essa não é a função principal da vacina, a imunização individual. Mas a própria vacina ela tem uma função da imunização coletiva. Aquilo que o nosso sistema imune, os anticorpos gerados, podem estar gerando de uma forma natural, no caso de uma infecção, a vacina insere isso no organismo nosso
de forma que a gente possa gerar essa imunidade coletiva. Então, o princípio é o mesmo. Com vacina ou com os nossos anticorpos, o objetivo é gerar a imunidade coletiva. Imagina que é uma cidade, um local, uma comunidade, que ninguém está infectado com nada, então nunca foi, não tem anticorpos, não tem imunidade, surgiu uma doença nova, então uma pessoa que se contaminou vai ter um potencial de levar essa contaminação e infectar diversas outras pessoas. Vamos falar de um conceito, a diferença entre infectar, de carga viral e de capacidade de gerar uma doença, a patogeneidade e também a letalidade. Não necessariamente estar infectado quer dizer que vai levar a uma doença. E não necessariamente que levou a doença seja uma doença letal. E não necessariamente um simples contato é capaz, mesmo as pessoas não imunes, um simples contato é capaz de gerar a infecção. Você precisa de uma carga viral que seja transmitida de uma pessoa para outra. Você precisa que seja um vírus com potencial infeccioso. Você precisa que esse potencial infeccioso seja capaz de gerar uma doença na pessoa, que aí sim vai gerar anticorpos. E, no caso mais grave, essa doença pode ter um índice de letalidade, e aí a importância, sobretudo, da imunidade de rebanho e imunidade coletiva. Agora, imagina que cada vírus também, cada patógeno, ele tem uma capacidade de disseminação. Vou dar um exemplo do sarampo. O sarampo, ele é um vírus que ele forma uma nuvem, uma névoa, ele é muito leve, realmente uma densidade muito baixa, com que faz ele paira no ar. Então, hoje o vírus de maior potencial de infecção é o sarampo. Uma pessoa tem um potencial de contaminar mais ou menos 14 pessoas. Isso varia conforme o vírus e também, não necessariamente, o mesmo vírus vai causar os mesmos efeitos em outras pessoas. O caso do corona, esse vírus estuda-se que ele tem um potencial de 1,5 a 2 pessoas, que é o potencial do vírus de contaminar. Esse potencial de contaminação, ele é aplicável no caso de não haver imunidade. Então, você parte do pressuposto que não tem imunidade. Uma pessoa contamina 2, no caso do sarampo, uma pessoa contamina 14, em média. Bom, agora eu vou mostrar uma outra figura, o inverso. Imagina que todo mundo tem imunidade, um ou outro indivíduo que não tenha, e aí vem a segunda figura. E aí a gente identifica o quê? Essa disseminação, havendo a imunidade, quer seja de uma forma natural, quer seja de uma forma induzida pela vacina, ele gera duas situações que são essenciais para se conter a proliferação de uma doença. A vacina é tão importante na história humana, que algumas doenças foram erradicadas. A varíola. Quantas vezes a gente não tinha caso de poliomielite? A tríplice viral, aí, que é coqueluche, meningite, sarampo. A gente tinha acabado com isso. Mas, e acho que, salvo engano, em 2008, surgiu um artigo numa revista de referência na medicina, falando que a possibilidade de vacina causar autismo em crianças. Gente, é de uma extremamente inescrupuloso e, inclusive, criminoso. Depois fez-se um estudo que identificou que essa informação foi falsa, foi induzida, e a revista se retratou, porque isso gerou um alarde no meio médico. Bom, e desde então, algumas pessoas, como a informação hoje, nos tempos atuais, dissemina muito fácil, essa informação fez com que algumas pessoas
parassem de vacinar os seus filhos. E também tem uma outra situação, como a gente vem de uma geração que não teve algumas doenças, muitas pessoas passaram a achar que era normal não vacinar, porque não tinham convívio com a doença, então não iria ter mais a doença. E aí que está o inverso. Se não houver a continuidade, como a população vai se renovando, se não houver uma continuidade dos programas de imunização, de vacinação, a doença volta. Porque ela, de novo, acha um campo favorável à disseminação. Mas então, voltando à vacina, ela tem duas funções. Uma, proteger os indivíduos, sobretudo aqueles que são identificados como grupo de risco, prioritariamente. Segundo, não é preciso e não é viável vacinar a todos, até porque as vacinas, cada organismo vai reagir de uma forma. Uns vão apresentar sintomas graves, então não podem ser vacinados. Outros já vão ter uma condição natural de imunidade baixa ou causada por uma outra doença. Então, às vezes, ele não pode ser vacinado, mas aí que está a segunda função da vacina, que é gerar a imunidade de rebanho. Ela faz com que um indivíduo passe a proteger o outro. É muito legal isso, você vê o senso de coletivismo que é naturalmente criado. Então, quer seja por sistema imune, que hoje não se sabe bem como que o organismo humano reage a uma doença muito nova, a gente não sabe por quanto tempo essa imunidade fica registrada na nossa memória imunológica. A gente não sabe se uma pessoa pode contaminar uma vez apenas. E, no caso, vou citar o exemplo da H1N1. Todo ano tem que renovar a vacina. Então, assim, é uma variável que a gente não pode contar, porque o vírus, inclusive, tem uma capacidade de mutagênese muito grande, de mutação. A gente pode contar, sim. Não existe outro meio de erradicar se não seja por imunidade de rebanho. Quer seja pelas imunoglobulinas, pelos anticorpos, dos linfócitos B ou T, quer seja um mecanismo qualquer que o ser humano tenha desenvolvido, quer seja pela introdução de uma vacina. A partir do momento que um indivíduo, como eu mostrei na figura, ao redor dele, as pessoas já estão imunizadas, a doença não prolifera. Então eu queria explicar essa situação, que quando ela vai deixar de proliferar? Quando esse número, o limiar, a gente chama de limiar, quando o limiar de infecção, cada vírus vai ter esse limiar, conforme também o tamanho da população, quando esse limiar do potencial de transmissão seja abaixo de 1. Porque uma pessoa não é suficiente para contaminar nem outra. E aí sim a gente começa a estudar sobre imunidade de rebanho. Sem vacina, não tem jeito da gente contar apenas com anticorpos, e aí é uma ilusão nossa, achando que já, mesmo que os números de testagem estejam falsificados ou subnotificados, a imunidade de rebanho sem vacina também é extremamente difícil. O número de pessoas mortas para alcançar esse número é elevadíssimo. No caso do corona, estima-se que aí, se 3% morrer, 3% da população do país é muita gente, né? 240 mil pessoas, aí você calcula 3%, você vai ver o potencial de letalidade. E tem outra questão, morrem os mais debilitados. Então é isso, eu acho que dá uma explicação básica, só para poder ajudar a disseminar a informação. E mesmo voltando na realidade, essa pandemia, ela não vai acabar amanhã, tendo-se vacina amanhã. A gente vai usar máscara por um tempo ainda, porque gasta-se um tempo para que essa imunidade de rebanho venha a alcançar todo mundo, e aí talvez nos próximos 3 anos, 2 anos, a 3 anos, já não tenhamos morte por Covid. Basicamente, a vacina ela tem uma função de nos munir de uma imunização de uma forma não própria, gerada pelo organismo por ter sido infectado, mas induzir
de uma forma indireta essa contaminação, essa infecção, simulando de tal forma que o organismo passe a criar anticorpos e aí, dada a sua memória imunológica, ele fica imunizado. A gente tem no sistema imunológico basicamente duas formas de combater um ataque de um vetor patogênico qualquer, de um parasita qualquer. Nós temos uma primeira célula de ataque, são as células T, os linfócitos T. Você tem os T-killers, que são aquelas primeiras células. À medida que entrou um invasor, ele vai lá e vai tentar fazer um processo de destruição dessa célula que está sendo contaminada por aquele parasita. Então, literalmente, você entra com esses linfócitos T, um primeiro ataque das células T-killers, são um primeiro combate. Depois os linfócitos T, a gente tem o CD4 e o CD8. Um tem a função de quê? Ativar o sistema imunológico, indo cada vez mais e sendo cada vez mais específico para aquele tipo de parasita ou vírus. E depois a gente vem com um outro tipo de célula T que vai amenizar, vai interromper esse processo, porque senão nós começamos a ter um ataque excessivo ao próprio organismo. Então, ou seja, um sistema imunológico que fica extremamente agressivo ao próprio organismo, então você tem um outro mecanismo natural de regular. Enquanto isso, os linfócitos B, é um outro tipo de linfócito, vão criando as imunoglobulinas, que são proteínas que visam combater o vírus em si específico. Ele vai garantir com que ele vai tentar pegar essa imunoglobulina, vai tentar se acoplar ao vírus e eliminar o vírus sem ter que eliminar a própria célula. Então, uma vez que está invadido, os linfócitos T vão lá e vão tentar eliminar a célula contaminada. Então, você tem uma defesa celular. E você tem uma outra defesa que é específica para o vírus, que o organismo gasta um tempo para produzir. Então, se eu fui contaminado hoje, um exemplo, até gerar esses anticorpos específicos, as imunoglobulinas, no caso do coronavírus, está demorando de 7 dias a 11 dias, e depois a memória imunológica cerca de 20 dias depois, mas que não se sabe. Nessa doença está acontecendo que algumas pessoas não chegam a criar as imunoglobulinas do tipo IgG. Algumas pessoas só criam ela e não criam a IgM, então tem muita coisa a ser descoberta. Mas enfim, nas vacinas. Então a gente tem aí basicamente 4 vacinas contra o coronavírus que estão sendo já objeto de aplicação. A gente tem aí a primeira, a Coronavac, que o que ela fez? Ela pegou o coronavírus, ela inutilizou, vamos chamar assim, o coronavírus, ela meio que deu ali eliminou, como se fosse matar o vírus, só que o vírus não é um ser vivo, tá? Mas vamos considerar assim, o vírus, ela matou o vírus, deixou o vírus inócuo, e aí vai aplicar isso no organismo humano, de tal forma que o organismo humano vai entender que há um ser externo, estranho ao seu organismo, e vai começar a produzir anticorpos. E aí essa produção de anticorpos vai nos garantir temporariamente, não se sabe ainda por quanto tempo vai ficar no organismo essa imunidade. A gente vai estar imune contra uma infecção, salvo se houver uma variação genética desse vírus. E aí que esse sistema imune nosso não reconheça um novo vírus, já de uma mutação, e aí pode gerar futuras novas infecções por um outro tipo de coronavírus. Então esse é o primeiro sistema que geralmente é o mais usado para vacinas até hoje. Tá? Tem um risco de reações como qualquer outra vacina, mas o benefício é muito maior. A vacina foi uma das invenções humanas, depois da água tratada, que mais salvou vida até hoje. Bom, depois a gente tem um outro tipo de vacinas, que aí está sendo desenvolvida pela Janssen, que até foi interrompida, pela BioNTech, que é a vacina, a primeira que eu mencionei é do Coronavac, né, a chinesa. A segunda, então, o que eles fizeram? Eles pegaram um pequeno filamento do coronavírus e inseriram ele num outro tipo de vírus já conhecido, da classe dos adenovírus,
e aí vai inocular esse vírus já mutante, vamos chamar assim, no organismo humano, de tal forma que o organismo também vai reconhecer ali aquela parte do coronavírus, e essa parte do coronavírus identificado, o organismo vai entender que é um ser estranho. Esse ser estranho, então o organismo vai produzir anticorpos para poder combater esse adenovírus alterado com filamento de coronavírus. Bom, e aí a gente tem um quarto tipo de vacina, que é aí que já está sendo aplicado, por exemplo, na Inglaterra, que é a da Pfizer, que deu a polêmica, entre aspas, porque a refrigeração dela é a menos 70 graus Celsius, que é uma coisa mais complicada, mas nada também que hoje a tecnologia não se resolva. Vacina tem essa questão de não só de descobrir, de testar, depois de fabricar, depois de distribuir, de armazenar, aplicar novamente nas pessoas, e no caso delas, basicamente todas vão ter que ter uma segunda dose, e depois acompanhar as reações que porventura eu posso ter. Tem pessoas, inclusive, que vão ser alérgicas. E o princípio de funcionamento de uma vacina não é de vacinar 100% das pessoas. Até porque tem grupos que não podem ser vacinados mesmo. Os grupos talvez imunossuprimidos, enfim. Mas é o princípio da imunização de rebanho. Você vai acelerar esse processo de imunização de rebanho, de tal forma que você vai pegar uma boa parte da população que vai estar imunizada, e aí o vírus não vai estar circulando. À medida que o vírus não está circulando, ele vai perdendo força, porque o vírus é um parasita, ele necessita de estar contaminando pessoas para sobreviver. O vírus por si só não tem vida. Então, a partir do momento que ele não consegue proliferar, ele vai sendo eliminado do convívio nosso, ciente que não se extingue totalmente um vírus, não vai ser o primeiro nem o último este. Há quanto tempo que a gente convive aí com vários vírus, sarampo, diversos outros aí mais recentes também, como o ebola foi recente, o da dengue, o da febre amarela, enfim. E aí essa última vacina da Pfizer, ela já é mais evoluída, vai ser a primeira vacina que vai ser desenvolvida dessa forma, que pegou um RNA. O que é o RNA? É uma ramificação genética, uma codificação genética desse vírus. O vírus coronavírus, ele é um vírus de RNA, de uma cadeia de RNA. Então pegou esse RNA, colocou ele dentro de vamos chamar assim, de uma cápsula de gordura, e aí vai inocular esse vírus no organismo humano, de tal forma que, de novo, ele vai gerar reações. Ele vai gerar reações específicas, formando imunoglobulinas, ativando o sistema imune, de tal forma que ele vai criar todo um processo por via essa indução que a vacina vai fazer, criando todo um processo de autodefesa, para que, quando um vírus realmente atacar, o sistema imune já o reconhece e já o elimina. Então, é mais ou menos dessa forma, ao reconhecer um vírus, por isso que muitas vezes a gente tem uma imunidade permanente para algumas vacinas, ou depois que a gente pega alguma doença, e algumas não, porque o vírus pode ter mutações, que é o caso, por exemplo, ou mesmo o próprio sistema do organismo, essa imunidade dele é temporária, como é o caso, por exemplo, do H1N1. Bom, do ponto de vista de confiança, obviamente que o lançamento de uma vacina é altamente estudado. Então, quando vem muita fake, estão lançando aleatório, não, porque a responsabilidade é muito grande. Você imagina, uma fabricante lançou uma vacina que está matando mais pessoas, ela queimou o nome dela totalmente, ela vai passar processos em N países, em diversas cortes, então, obviamente que eles não vão ser amadores a esse ponto. Muito pelo contrário. O que está acontecendo por ser tão acelerado? A quantidade de testes que está sendo realizado, como hoje a tecnologia é muito maior, o acesso é muito maior, é uma quantidade muito grande de pessoas. Nas vacinas anteriores, a mais rápida até hoje foi o da ebola, que fez em 5 anos, antes disso foi o sarampo, em 10 anos.
você tinha uma parcela de população, ia testando. Dessa vez, dada a emergência e as possibilidades tecnológicas e de acesso, de troca de informação, de troca de transposição de espaços físicos, enfim, toda essa, sobretudo da informação entre cientistas, entre fabricantes, o uso da tecnologia para poder desenvolver essas vacinas, mas está se testando numa quantidade muito grande de pessoas, muito maior do que até então já tinha sido testado. Isso faz com que eu tenha uma amostragem que faz ser seguro o lançamento dessas vacinas. Obviamente que primeiro elas vão ser aplicadas em grupos de risco, em profissionais de saúde e algumas classes que tenham uma chance de ao contrair doenças, terem mais risco ou terem mais risco da própria contaminação, como os profissionais de saúde, e à medida que for sendo produzida e distribuída, os outros grupos vão sendo aplicados também. Inicialmente o governo tem a pretensão de deixar apenas na rede pública, obviamente para atender os interesses públicos iniciais, e a partir de um determinado momento, que ainda não se tem previsão, a gente também, como rede privada, vai poder estar aplicando as vacinas na população e poder estar, enfim, controlando essa pandemia. Por enquanto, mesmo com a vacina, é importante continuar usando máscaras, porque a vacina garante que eu estou imune, mas não garante que eu não pegue o vírus. E ao pegar o vírus, ou seja, são duas coisas distintas. Uma coisa é eu estou com o vírus, outra coisa é eu adoeci. São duas coisas distintas. Tem gente que pega o vírus e é completamente assintomático, não adoeceu. E com a vacina, a probabilidade, espera-se que ele realmente não adoeça, mas ele está contaminado e aí ele pode estar levando esse vírus, contaminando outras pessoas. Então, mesmo ele vacinado, as pessoas terão que, por um tempo ainda, usar as máscaras até a gente conseguir realmente criar essa imunização de rebanho. Bom, então é isso. Se cuidem. Vamos aí, já estamos com a solução na porta. Já seguramos até agora, vamos segurar mais um pouco. E aí as festas de finais de ano, se possível, mantenham o isolamento social, evite aglomerações, evite grandes deslocamentos, use máscara, asepsia da mão constante, evite levar as mãos aos olhos, nariz, boca e se cuidem aí, porque o cuidado nosso reflete também em cuidar do outro.